Boa noite a todos. Desde já agradeço a presença de todos vocês, que nos é extremamente importante, porque, afinal de contas, Amigos Encontros de Cultura é um grupo de pessoas formada em grande parte por ex-servidores e que se reunia presencialmente todas as semanas. Porém, por razões óbvias, né, hoje nós mantivemos esses encontros, só que virtualmente, como uma forma de perenizar a nossa amizade, né, e mostrar resiliência à pandemia. E sempre que possível, nós convidamos um especialista para falar sobre algum tema de nosso interesse. E a nossa conversa hoje será sobre como o governo do estado do Rio Grande do Sul colocou em dia a folha de pagamento dos seus servidores. Esse tema ele surgiu com uma dúvida que foi levantada por alguns amigos da Amigos, de que o governador poderia ter resolvido os atrasos no pagamento da folha com recursos da saúde, e que foram mandados enviados pelo governo federal. Então, assim que surgiu essa dúvida, né, nos lembramos do Darcy como grande especialista desta área de finanças públicas e que poderia expor um pouco as razões, né, deste resultado que o governo estadual obteve. Né? Então, nosso convidado é o economista Darcy Francisco Carvalho dos Santos. O Darcy ele é bacharel em Ciências Contábeis, foi formado pela URGS, né, em 71, e bacharel em Ciências Econômicas, também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no ano de 80. E especialista em Integração Econômica e Comércio Internacional pela PUC do Rio Grande do Sul, isso em 97. Mas o Darcy tem mais de 30 anos dedicado à vida pública, né? E atua com foco, sempre atuando com foco em finanças públicas e previdência. Exerceu vários cargos na administração pública. Foi, na época de 74 a 91, ele foi auditor público externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. E de 91 a 96, ele foi auditor de finanças públicas da Secretaria da Fazenda Estadual aqui do Rio Grande do Sul, sempre, obviamente, por concurso público. Né? De 2000 a 2005, ele foi assessor para assuntos de finanças públicas na bancada do Partido Popular Socialista, do então PPS, hoje Cidadania, na Assembleia Legislativa. Quero dizer que aí eu fui colega do Darcy, né, porque eu também participei dessa assessoria. Depois, em 2007 a 2008, o Darcy foi assessor para assuntos econômicos e financeiros do Departamento Municipal de Água e Esgotos, DEMAI, aqui do município de Porto Alegre, no período em que eu era diretor-geral. Né? E quero dizer que fizemos muitos trabalhos de projeções econômicas e financeiras para o departamento, mostrando exatamente que, em decorrência de terem responsabilizado e incumbido o DEMAI de pagar as aposentadorias, isso poderia trazer problemas exatamente nos anos que nós estamos agora passando, né? 2022, 2023, 2024, né? Onde seria o ápice dos gastos com previdência dos ex-servidores ou ex-funcionários da autarquia. Né? Enfim, fato este que deveria ser um objeto de análise, né, por parte dos governos municipais, bem como também, obviamente, né, por parte de quem dirige o departamento. Bom, em 2016, o Darcy foi vice-presidente do Conselho de Economia do Rio Grande do Sul, Corecon. Bom, enfim, eu vou resumir aqui o currículo do Darcy, porque se eu não o fizesse, eu passava o dia inteiro conversando aqui sobre as coisas e os feitos do Darcy. Mas vou me referir
a sua autoria do livro, ou coautoria do livro, O Rio Grande Tem Saída, que é uma análise das potencialidades e dos entraves para o desenvolvimento aqui do nosso Estado. A publicação foi em 2014. Okay? Esse livro, na realidade, entendeu, foi quase um best-seller aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Enfim, teve várias referências, debates foram alimentados, né, com os escritos do Darcy. Quero dar alguns recados, principalmente o de que todos mantenham seus microfones fechados, para não dar nenhum problema de microfonia. Né? Depois da conversa que teremos com o Darcy, da palestra do Darcy, para se inscrever e poder dirigir perguntas ou tecer comentários, né, basta usar o recurso que tem na barra inferior aqui do Google Meet, que é o levantar a mão, ou então se inscrever pelo chat, ok? Então, desde já, agradeço, né, a participação do Darcy, ter aceito o nosso convite, e desejo a todos uma boa palestra. Paulo Regis, queres tecer algum comentário, por favor? Presidente Presser, apenas agradecer ao auditora Darcy Francisco pela generosidade de ter aceito o nosso convite. E, ao final, voltaremos a fazer uma breve manifestação. Por enquanto, muito obrigado. Boa palestra. Sai, Darcy, está contigo. Bom, boa noite a todos. Um prazer estar falando com vocês. Eu perguntaria, será que não fica melhor tirar isso do vidro? Vocês me ouvem se eu tirar ou não? Sim. Então eu vou tirar, porque está dando uma microfonia, uma coisa aqui. Um prazer estar falando com vocês. Eu de fato, eu tenho uma certa experiência da vida, e diz que o diabo sabe mais, não é por ser diabo, mas é por ser velho. Então, eu tenho uma certa experiência. Trabalhei com pressa, para mim foi uma honra. Acho que ajudei em alguma coisa, mas você ter ajudado mais até. E o que eu vou falar? Mas eu não vou fazer uma introdução muito grande, porque senão eu vou perder o tempo. Eu já vou entrar numa apresentação, porque essa história da ajuda federal tem muita mentira em cima disso tudo, aí, que eu teria vindo 41 milhões para cá. Não, todas as transferências do Estado são 13 milhões. Toda a receita do Estado é 40 e pouco. É impossível isso aí. 40 foi para todo o Brasil. Né? Não, até nem... Depende. Somar saúde com livre, dá mais de 40. Mas não veio nada disso. Então, tem muita mentira por tudo lá. Então, eu procurei me interessar pela coisa e tentar ver o que de fato ocorreu. Né? Então, vou fazer uma pequena apresentação para vocês aí, então. Aqui, né? Esse. Aqui. Não, retorna. Estava antes apresentando a tela. Para apresentar aqui, né? Acho que eu tenho que... Não. Clica aqui no do lado. Aqui. Aí. Aqui, ó. PowerPoint aí. Aqui está o PowerPoint, tá? Isso. Agora só põe em modo apresentação. Pois é, mas aqui não deu aqui. Não, aqui. O cara aí. Tem que tirar isso aqui. Modo apresentação está aqui. Estão vendo? Aí. Sim, perfeito. Tá. Esse título aqui foi o Presser que sugeriu. Fiquei pensando em alguns títulos, o Presser que sugeriu esse título aí. Mas eu, antes de qualquer coisa, vou fazer uma pequena introduçãozinha sobre a crise do Estado. O Estado, eu diria assim que ele tem 6 grandes causas da crise.
déficits históricos em endividamento decorrente, despesa previdenciária alta e crescente, serviço da dívida alto, embora decrescente, transferências federais reduzidas e declinantes. Vantagem e causas conjunturais, que são recentes. Vantagem excessiva para pessoal no período 2011-2014, com grande reflexo nos períodos governamentais seguintes e recessão econômica atual. O que acontece? É muita coisa, os déficits históricos, muita coisa está sendo resolvida. A despesa previdenciária foi feita agora, já começou no governo Sartori, uma grande reforma, previdência complementar, as pensões, e agora o governo Leite fez reduzir idades mínimas, acabou com a integralidade, aumentou as contribuições, mais ou menos seguido a reforma federal, né? Ele só aprofundou uma coisinha em relação à federal, que foi colocar as contribuições previdenciárias crescentes para a Brigada Militar, que lá o Exército, não, embora tenha aumentado a contribuição para o Exército, ela não foi da dimensão que foi cobrada aqui. As transferências federais reduzidas, isso vem desde o Fernando Henrique, cada ano vem reduzindo um pouco, porque a União cada vez vem quebrando mais. A União, as pessoas não sabem, o governo federal, ele gasta os chamados gastos primários do governo central, que eram 11% do PIB em 91, hoje estão mais de 20%. Cada ano cresce 0,3%, e assim vai indo. Hoje a União, essa história de concentração de recursos da União é o maior mito que existe. A União não tem dinheiro nenhum. Recurso livre só tem 4%. Esse é outro assunto. Vantagens. Bom, agora eu vou entrar, então, vou pular aqui para depois falar nas vantagens. Primeiro eu vou pular aqui para falar sobre Previdência. Isso aqui, mais ou menos, define o que ocorreu com a Previdência do Estado. Em 1970, havia 4 servidores para 1 aposentado. Hoje, tem menos de 1, tem 0,65 por 1. Ou seja, em cada 100 aposentados, tem 65 para trabalhar. Então, essa figura que eu encontrei, achei muito interessante. No começo, tinha 5 pessoas empurrando a ladeira acima, o velho lá. Daí um pouco, já em 1990, já tinha 2. Em 2017, já tu tinha uma pessoa para empurrar 2. E agora vai chegar um ponto, se não fizer reforma nenhuma, vai ter uma para empurrar 5, é um pouco exagerado. Então, esse é o grande problema da repartição. Cada vez tem menos gente contribuindo para a gente que está recebendo. E assim vai indo. Tem muitas outras causas que foram corrigidas agora e com o tempo tem que fazer outras reformas. Bom, todas essas causas históricas que o Estado teve, causas estruturais e tudo, teve um fenômeno recente, eu não gosto de falar porque envolve um pouco de política, eu estou olhando do lado técnico. Foi o que ocorreu, eu não entro no mérito, o governador fez com as maiores intenções de fazer, porque achou que, como ele mesmo disse, que o Estado estava tudo, as pessoas ganhavam muito mal, os funcionários nem tinham vontade de trabalhar, então ele concedeu muitos reajustes, foi o governador Tarso, foi o nome. Em 2010, a folha de pagamento era 13 bilhões e 400. Em 2014, quando ele saiu, já estava em 21,600. Só que o governo seguinte não deu nenhum reajuste, a não ser as coisinhas mínimas, pontuais, e chegou lá no fim com 29 bilhões. Ou seja, subiu 15 bilhões, de 13 mais 15 deu 29, em 8 anos. Então, em relação à inflação, que foi 27, a receita cresceu 40, e aqui o aumento de 61. É a mesma coisa que de cada 2 de receita, eu desse 3 de aumento. Aqui, nesse primeiro período. Em todo o período, o IPCA cresceu 61, 81 a RCL e 118 a despesa. Isso é impossível, não pode subir. O governo tem, por mais que queira fazer, tem que respeitar a restrição orçamentária do governo, senão quebra. Para ter uma ideia do que ocorreu, se ele tivesse crescido, dado reajuste só, esse 15,783 que aumentou, tivesse esse reajuste pela RCL, teria aumentado 10,907. Iria para 10,907 e o IPCA 8,247. A economia que teria gerado, o gasto menor,
seria 4.876 aqui, 7.536 pelo IPCA. Evidentemente que não dá para seguir só, mas não precisava ter feito tanto. E o problema foi que foi dado reajustes para o governo seguinte pagar, começava a vencer em janeiro, maio, novembro de cada ano. Dava um incremento de 20 e poucos anos na folha, quando a receita crescia 3 ou 4. Então, isso aí ajudou, o Estado era um doente, estava mal, e aí foi colocado na UTI e dado um remédio inadequado. Foi mais ou menos isso. É claro que cada governo teve a sua receita. A governadora Ieda foi que teve mais crescimento da receita. Isso aí se explica por que o Lula se popularizou muito, é chamado boom das commodities. Ela também pegou o boom das commodities aqui no Estado, que está vindo agora, vamos ver, e também ela fez a assunção tributária, ela passou de 12% do ICMS arrecadado sob substituição para 24%. Então, todo esse fenômeno, ela cresceu muito. E fez uma boa contenção de despesa, tanto que conseguiu 2 anos de superar só com receita ordinária, e mais um com a venda do IPO do Banrisul, IPO do Banrisul. Aí o governador Tarso cresceu 2,5%, só que cresceu menos a receita, é verdade, e o governador Sartori cresceu 0,6% ao ano, crescimento real da receita. E agora, o governador Leite, com toda essa crise, já cresce 3,8% real ao ano. Bom, o que aconteceu? O pessoal foi tirando os dinheiros dos depósitos judiciais. O Rigoto tirou 1.428, aí era 615 milhões, o governador Tarso 5.665 e o Sartori 2.943. A grande diferença que tem aqui, que eu não quero estar falando mal, é que todos esses governadores entraram no Caixa Único para pagar despesa criada. O governador Tarso ele criou despesa com caráter continuado, contando com recursos não recorrentes, recursos finitos. Isso é uma das causas que ajudou a enterrar o Estado. Mais do que já estava, né? Bom, agora vamos entrar, então, na distribuição. Só um pouquinho d'água também, por favor. O programa coronavírus, de enfrentamento ao coronavírus, distribuiu 10 mil para saúde, para estados e municípios, 7 para estados, 3 para municípios. Livres, 30 para estados, 20 para municípios, e 30, aí vai dar 37, 23, e 60 para dívida que não está separado, está para ambos. Ele não distribuiu. Aqui ele vai renegociar a dívida nesse sentido. O que aconteceu? Se eu igualar 100 esse total, foi 8,3 para a saúde só. Mas se eu pegar do que foi distribuído, 100, 83 foi livre e 16, 17 para a saúde. Aí, como é que eles distribuíram esse recurso? Segundo a lei lá, seria 40% saúde, 40% pela taxa de incidência da doença e 60% pelo tamanho da população. E os livres, de acordo com o anexo 1 calculado pela STN, não diz ali o critério, mas me pareceu que é a população, é mais ou menos proporcional à população. Tanto isso é verdade que o Rio Grande do Sul fica em 4º lugar no Brasil nesses livres, e na parte da saúde ele fica em 10º. Naquela época em que houve esse programa, a saúde, a região sul do Brasil é a que tinha menos incidência de doença. Talvez por isso elas tenham recebido menos. Mas aí, o que aconteceu? Aí, quando eu pego toda a distribuição dos recursos e vejo saúde livre total, eu vou ver, é interessante, você, por exemplo, instalou o Amapá, de tudo que recebeu, 69% para a saúde, 69%. E assim vai indo. 59, 59, tá. Aí chega em 6,5% aqui no Mato Grosso, Rio Grande do Sul, 11,8%. O que você nota é que houve uma grande destinação lá para outras finalidades que não a saúde. Evidentemente que o Estado tem os seus problemas, que indiretamente atinge a saúde também. Mas então houve essa discrepância. Muito. Na média, foi 18,9% o que veio para a saúde nos estados. Lá nos municípios juntos foi um pouquinho diferente. Tá? Mas desde 18 não foi proporcional, não foi totalmente diferente de um estado para o outro.
Mas o que o Rio Grande do Sul recebeu? Ele recebeu 126 para a saúde, 126 pelas perdas do FPE, perda de arrecadação, mais 1.945 foi para mitigar os efeitos relativos da perda, deu isso aqui, 2,71. Para a saúde, 261, que é aquele que nós vimos aqui atrás, e 567 para combate à Covid, mais. Então, 828. E mais 74,9 bilhões na Lei Aldir Blanc para a cultura. Então, na realidade, o Estado recebeu quase... Até tem uns demonstrativos que diz que é 350. Mas eu peguei pelo balanço do Estado, que dá isso aqui, 3.974. E recebeu também mais 276 da Lei Candir, isso aqui vai até 2037, aquela briga antiga, confusão, até que fizeram um acordo, fizeram uma lei e vão receber por ano 276 até 2037. Só que essa parte aqui, 25% vai para os municípios. Então, foi isso que veio do governo federal. Não tem nada de 10, 15, 20, foi 3 bilhões e mais isso aqui da Lei Candir, que é um bom dinheiro, não tem a menor dúvida. Vai ver o que é o efeito que isso aí fez. Aí, aqui tem um paradoxo. Financeiramente, a Covid salvou os estados em 2020, em milhões. Em 2019, os estados, todo o conjunto dos estados, tinham 167 bilhões de déficit. Em 2019, fizeram 35 milhões 892 de superávit. O resultado primário, que era 48,986 positivo, foi também para 65 positiva. Aqui não entra a dívida. Então, aqui é com dívida, aqui sem dívida. Serviço da dívida. A Covid salvou os estados e aprofundou a crise da União em 2020. Então, o que aconteceu? Aqui é o resultado orçamentário do Estado em 2019 e o resultado orçamentário de 2020. Eu coloquei em ordem decrescente de variação, do 19 para 2020. 21.000% foi a Bahia. Mato Grosso do Sul, ele teve 512 milhões no ano, 2 bilhões e 190 no outro. São Paulo teve 554 bilhões de déficit no ano, 7 bilhões e 725 de superávit no outro. Tocantins, 32,5, 313. Assim vai indo. Vamos pegar Piauí, teve 1.296 de déficit no ano para 1.393 de superávit. Maranhão, menos 292 de déficit para 95 de superávit. Rio Grande do Norte, 898 de déficit para 238 de superávit. Aí vamos pegar só Rio Grande do Sul e Minas Gerais, que continuaram com déficit. Mas, mesmo assim, eles diminuíram 83% no Rio Grande do Sul e 67% Minas Gerais. Bom, aí o que aconteceu com o resultado do Estado? O resultado primário do governo federal foi de 78 bilhões em 2007, 1,1% do PIB, para 745 bilhões, 10,07% do PIB, 849% a mais em 2019. Juros. Os juros eram 310 em 2019, eram para 2,66. Aqui houve uma redução, porque a Selic dá 2%, o governo vem economizando muito em juros. Ela era 4,2% do PIB, veio para 13,6%. E o resultado nominal foi para 1 bilhão e 12,583. Para nós ver uma coisa horrorosa, pegando todos os algarismos, só tenho curiosidade, né? 1 trilhão, 12 bilhões, 583 milhões. Dá quantos algarismos isso aqui? 4, 7, 10, não? 6, 7, 10. 13 algarismos, fora os 2 zeros depois. Para ver, num ano só isso. Para ver que foi o rombo que deu no Estado, no país. Teve os maiores gastos tem a ajuda emergencial, que era muito útil para as pessoas. Bom, o resultado primário do governo central, ele estava, em 2012, ele era positivo aqui, 2014 passou a ser negativo, veio. Aqui em 2016 atingiu o mínimo e estava melhorando. Em 2019 estava só em 1 bilhão, 1,06 do PIB só.
aqui 2,56, aqui era 2,14, chegou a 1,06. Aí deu a queda, deu 10,07. Houve uma baita queda do resultado primário. Bom, isso aqui só para demonstrar como é que veio esses recursos. Entre 2019, em todos os estados, aumentaram em 26 bilhões. Só uma coisa, eu presto, tu me avisa que tempo eu tenho, por favor. Bom, 25 bilhões aumentou o pessoal. Investimentos, 6 e pouco. Serviço da dívida, que reduziu 18 bilhões. A despesa total reduziu 13 bilhões e a receita aumentou 51. Por isso é que o governo conseguiu, mesmo com essa crise, fazer um crescimento nominal de 7,1% de receita, quando a despesa cresceu 1,8%. As receitas correntes próprias cresceram 0,5% e as transferências correntes 27,5%. Agora, pegando o nosso caso do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul teve um crescimento de receita de 5,2% e um crescimento de despesa de 1%. Só que dá para ver o que ele melhorou. A receita própria cresceu 0,6%. Já a receita de transferência cresceu 33%. E o Rio Grande do Sul teve outras coisas. Por exemplo, a alienação de bens foi uma... Isso aqui é só contábil. Os bens estavam no caixa único, foi transformado em receita e capital, mas não entrou dinheiro, mas influiu contabilmente no déficit. Tem um fenômeno que eu vou muito interessante, deve ser muito estranho, a despesa de pessoal cair. Em termos reais, ela cai, mas em termos nominais, a despesa com o pessoal ela só cai quase com morte, porque a pessoa se aposenta, sai de um lugar e vai para o outro. Isto aqui, para mim, houve uma certa malandragem contábil. Dentro das despesas com o pessoal estão os precatórios. E tem uma lei estadual que permite pagar parte dos precatórios, até 85% deles com dívida ativa. Então, eles pagaram essas despesas, pessoal, com dívida ativa, só que eles tinham que ter deixado a despesa com o pessoal. Eles retiraram, aqui nas despesas com o pessoal, devia estar somado o valor gasto com o pessoal, que foi pago por dívida ativa, e deixar a dívida ativa na receita. Quer dizer, no resultado não mudou nada, mas na despesa com o pessoal deu esse aspecto. Eu não sei, isso é a minha maneira de ver. Uma dessa contadoria tem as suas razões de por que fez assim. Mas, de qualquer maneira, essa queda, o pessoal não crescer efetivamente, se não fosse isso aí, teria mais ou menos ficado estabilizado, porque foi feita as reformas, vão ter feito a longo prazo, mas já estão tendo algum efeito. As vantagens funcionais, tudo, mas não teria tido essa queda, isso aí foi mais edição disso aí. Bom, o que aconteceu? O ICMS teve aquela enorme queda, né, atingiu um mínimo em maio, depois começou a sumir. Aqui em outubro, ele já está igual a 3.359, 3.330, já superou o mês de janeiro. Aqui acabaram as perdas. E aí foi. Claro, tem a sazonalidade do imposto, mas de qualquer maneira, e aí começou a crescer, mais ou menos estabilizar. Hoje nós estamos com. Esse mês vai dar 3.826. Vai dar quase 46% de crescimento nominal. Evidentemente que a base é baixa também, né? Então. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Não estou. Alô? Ué? Perfeitamente. Então tá bom. Então, como o governo atualizou a folha? Agora vem a resposta. Tá? Bom, recursos federais adicionais de 3 bilhões, ou 36% nominal, mais os recursos do SUS, um total de 977 milhões, todos esses recursos ajudaram a pagar ou liberaram mais recursos próprios para a folha. A aplicação em saúde com recursos próprios continuou igual a 12% da receita líquida de impostos. Não houve desvio de recursos da saúde para pagar a folha, como diz. Ocorreu que, pelos critérios da LC 171, houve uma predominância de recursos de livre aplicação em relação à saúde. No caso do Rio Grande do Sul, 12% para 88 livres. No conjunto dos estados, 19% para 81%.
A inflação no atacado, nos combustíveis, nos produtos tradeables, etc. Qual é as causas? A inflação no atacado e nos produtos tradeables, aços, etc., perdas da arrecadação muito menores que a esperada. Bom, porque houve um grande crescimento da arrecadação e com uma perda muito menor que a esperada, né? Então, essa foi a razão. Agora, foi tão grande esse crescimento, que se eu comparar o mês de abril, nós vimos aqui, no primeiro trimestre, não disse isso aqui, crescimento nominal, 2,2% no ano. Mesmo assim, com toda aquela queda, o ICMS ainda cresceu 2,2%. No primeiro trimestre, ele cresceu 10,7%. Em março, 22%. Março sobre março do ano passado. E abril sobre abril do ano passado, ele cresceu 46%. Agora, evidentemente que a base foi baixa. Mas vamos supor que eu vou comparar, então, com 2019. Se eu comparar com 2019, houve um crescimento de 26% nominal ou 17% real, que dá uma média anual de 8,4%. Mesmo assim, houve um grande crescimento. Então, se eu tirar todos os efeitos da crise, e pegar 2 anos antes, eu vejo que houve um grande crescimento. Esse crescimento está basicamente... Uma prova que isso aí está nos preços por atacado é que os IGPs estão crescendo 30%. E na composição dos IGPs, 60% é preço por atacado. Preço por atacado, combustível, todos os produtos, que não entram no IPCA. E mais uma coisa que ajudou o governo muito a pagar a folha foi o congelamento da folha, em decorrência dessa lei complementar, essa mesma lei que atualizou os recursos. Ela estabeleceu que até o fim desse ano não vai ter aumento, as despesas serão totalmente controladas. Estabeleceu uma série de critérios para a não evolução da despesa. Isso ajudou muito os governadores. A reforma da Previdência, no governo Sartori e Leite, no curto prazo, o efeito foi basicamente do aumento das contribuições. Previdenciários, comentaram 572 milhões, e a lei de responsabilidade fiscal, só que os órgãos especiais caíram fora dela por medida liminar, pouco efeito. Ele fez a lei de responsabilidade fiscal, estabeleceu uma série de critérios, aí os nossos poderes acabaram. Agora, essa lei 173, ela colocou um artigo reproduzindo o que diz na nossa lei estadual. Porque antes as pessoas não podiam dar reajuste 180 dias antes, mas davam um ano antes para vigorar logo depois. Agora, a lei estadual proíbe isso, e essa lei federal copiou praticamente o mesmo artigo nosso, está vedado o aumento, pode dar 10 anos antes, contra a lei se começar a vigorar no início do governo seguinte. Todos aqueles reajustes que eu falei ali, que o governador Tarso teve que pagar, nada poderiam ser, nada, se essa lei estadual ou essa lei federal agora tivesse em vigor, nada daqueles reajustes poderiam ser concedidos. A despesa com o pessoal cresceu em 98, 2018, R$ 13,2. Em 2020, decresceu menos 2,2 reais, ou nominais, ou 5,1 reais. Razões citadas no item 4, 5, 6, que estão aqui, a arrecadação, o GPDI, o congelamento da folha, a reforma da Previdência, e os pagamentos precatórios em troca de dívida, que eu falei, no valor 629. Então, a despesa com o pessoal decresceu. Teórica, mesmo que não tivesse pagamento de dívida, ela estaria estabilizada. Em termos nominais, teria decrescido, porque o histórico era crescer 13,2% real ao ano. E ela teria tido decréscimo real. Então, as reformas também fizeram seu efeito. Continuação do não pagamento da dívida. Isso aqui já existia antes, continua não sendo paga. O saque do SIAC em 2020 não encontrei, fui informado que não houve. Em 2021 eu achei 90 milhões saque. Não houve por o seguinte, eles reduziram o caixa único, o SIAC era 18 bilhões, e eles baixaram para 6. Eles tiraram os depósitos judiciais ali dentro, deixaram separado, e uma série de ajustes, tirando
tirando uns fundos que não existem mais e tudo, então baixou o valor. E, da mesma forma, foi mantida a maior parte da majoração dos alíquotas. A majoração das alíquotas ICMS, a maioria foi mantida até o fim desse ano. Caiu aquele 0,5% percentual, aquele meio ponto, que não está influindo na arrecadação. E, conforme já citado, a RCL cresceu 5% ao ano, nominais. E o Fundoprévia, aquele 1,8 bi daquele fundo de previdência, que eu posso explicar se quiser, é cumprido, esses recursos não foram utilizados. Continuam à disposição do Estado, deve estar mais de 1,8. Então, o Estado tem mais isso esse ano. Tá? Bom, conclusão. Desde o governo Sartori, vêm sendo feitas grandes reformas voltadas às finanças públicas, como a Previdência Complementar, as mudanças nas pensões e a Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual. O governo Leite continuou esse processo e ainda fez reformas mais profundas, como a da Previdência, dos quadros pessoal, com a extinção das vantagens funcionais, cujo crescimento tornava nulos os incrementos de receita necessários à eliminação dos déficits. Isso aqui é ruim para o funcionário, eu não gosto aqui, mas efetivamente os incrementos da folha de pagamento, eles cobriam todos os incrementos de receita. Nós não queremos sair desse problema. Não tinha como sair. Ainda mais agora que o PIB agora não cresce muito, porque o que faz crescer o PIB aumenta a população e a tecnologia quase não existe, e a população vai estagnar agora em 2029, até agora a Covid já está estagnando até agora. Né? Então, vai haver um pouco crescimento da receita, então aquelas vantagens funcionais, nas dimensões que eram, não se sustentavam. Embora nessas mudanças tenham produzido algum efeito no curto prazo, com destaque para o aumento das contribuições previdenciárias, seus resultados serão sentidos mais com o passar do tempo. Bom, as contribuições previdenciárias, elas foram um pouco judiadas, elas só existiam para o aposentado depois de 6 salários mínimos, passaram a incidir depois de 1 salário mínimo. No curto prazo, os maiores efeitos decorreram da ajuda federal, num cenário em que a receita própria caiu muito abaixo do esperado e voltou a crescer muito. Além disso, a mesma lei federal 173, de 27 de 2020, que autorizou essa ajuda, estabeleceu sérias restrições ao crescimento da despesa, até o final do corrente ano. Foram suspensos os pagamentos da dívida, por isso, todos os estados apresentaram resultados fiscais de 2020, que devem se repetir em 2021. Talvez não na mesma dimensão, porque os efeitos da dívida eram só até 2020. Não houve uso de recursos de saúde no pagamento da folha. O que houve foi uma destinação de grande soma de recursos para a livre aplicação pelo Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, foi 88 na distribuição original. É isso aí. Aqui eu só tive para o pessoal entender, eu não tenho mais tempo, né? Tem pressa. Pode concluir, por favor. Posso concluir, né? Lógico. Então, essas coisas eu vou deixar só, não vou falar, eu botei como complementares, tá? Se alguém me perguntar, eu posso entrar nelas depois, tá? Essas aqui. Bom, vou ficar por aqui, então. Eu acho que era isso aí, agradeço a atenção de todos, né? E eu vou tentar me colocar de novo aqui. Agradeço a atenção, desculpe que eu falei meio ligeiro, mas senão não daria tempo, né? Tá bem, nós que agradecemos, Darcy. Acho que foi bem ilustrativa a tua conversa, a tua apresentação, enfim. Eu vou me atrever a querer resumir para que fique bem entendido o que tu acabaste de explanar, né? Mas dentro dos grandes grupos de despesa, o que tu falastes, né, é que, por exemplo, a dívida não foi paga, né, porque tem uma liminar que suspende. Sim, a dívida não foi paga. Para o Rio Grande do Sul não incluiu aquilo ali. Que é um grande grupo de despesa, né? A dívida. Só a parte internacional é que continua sendo paga. Né? A dívida de pessoal, quer dizer, desculpe, o gasto de pessoal, ele não cresceu. Né? Ele estagnou. Bom, estagnou. Tá bem. E os investimentos não tiveram, né? Não vou falar sobre investimento, mas é praticamente zero, pelas informações que eu tenho. Então, eu quero dizer que, com isto, né, se pode dizer que as despesas foram contidas.
Isso. Agora, do ponto de vista da receita, tu disseste que o ICMS cresceu 2,2, se não me engano, né? Isso, no ano passado. Sim, estou falando do ano Mas passado. depois de toda aquela queda, ele começou a crescer. 2,2. Mas as receitas totais cresceram um pouco mais do que isso, né? Acho que foi 5%. 5,5%. Ok. Bom, então, assim, as despesas se mantiveram estáveis, né, e as receitas cresceram. É uma coisa. Bom, e aí veio o auxílio do governo federal. Tu disseste que foi 3 bilhões para a saúde, mais 990 milhões. Não. Tu disse para todo o Brasil? Não, para o Rio Grande do Sul. Não, estou falando para o Rio Grande do Sul. Sim. Não, para o Rio Grande do Sul foi 3 bilhões com tudo. Com tudo. Tá bem. Mas, enfim, nem tudo era para a saúde, né? Não, nem tudo era para apenas 18% de saúde, 19%. Não, 12%. 12%. Não, 12% foi o que foi aplicado, né? Daquela primeira remessa era 12. Depois veio mais uma remessa, outras coisas, que aí dá mais um pouco. Tá bem, mas o total remetido para a saúde para o Rio Grande do Sul foi de quanto? Hein, Darcy? Posso voltar lá, né? Não, só diz o valor. Só para fins de... Para não entrar eu... Acho que estava em torno de 3 bilhões mesmo. Estava 3 bilhões, isso, que eu me lembro, era 3 bilhões. E mais 990 milhões para pagamento do SUS, porque houve ampliação de leitos. Teve mais o SUS também. Lógico. Foi isso, sim. Foi isso. Sim, ampliou leitos para poder atender o coronavírus. E isso houve autorizações por parte do Ministério da Saúde, governo federal, e passou mais 990, por aí. Só aqui, para a saúde, veio 828. Mais o SUS, mais 828, mais 977 do SUS. Dá 1.800. E mais o que o governo tem que aplicar do orçamento próprio, 12% da receita. Tá bem, mas ele aplicou 12%, dissesse isso. Então, 12% da receita própria. Da receita própria. E mais 1.800 que veio federal. Tá bem. Então, no total, ficou mais do que 12. Porque criou espaço... muito mais, sim. Claro. Não, é que isso criou espaço para que o Estado pudesse pagar outras despesas que antes eram direcionadas à saúde. Mesmo que não veio para a saúde, criou esse espaço, é verdade. Exato. Criou espaço. Quer dizer, você deixou de pagar parte da saúde pelos recursos vindos da União. Então, o que aconteceu? Aumentou a receita. Então, com essa diferença, você consegue botar a folha em dia. Não, foi como se fosse receita real, porque a despesa ficou parada. E a despesa foi contida pelas reformas e também pela exigência da lei federal. Né? Sei. Mas mesmo as receitas foram ampliadas. Isso quer dizer, houve um campo de ampliação de receitas, uma em decorrência do crescimento do ICMS e outra em decorrência desse espaço fiscal que foi conseguido graças à contribuição do governo federal para a questão da saúde. Entendeu? Então, tá bem. Não, viu-se o resultado que deu nos estados isso aí, né? Nadaram dinheiro. Então, eu quero dizer, resumidamente, seria esta a razão, né, do sucesso que o governo estadual teve em botar em dia a folha, né? Sim. Seria resumidamente... não dá para dizer que veio federal foi botar a folha em dia, não. Mas deu um baita... Deu esforço. Sim. E ele tem sorte também, olha, especialmente... Não, substituiu despesa, né, Darcy? Substituiu despesa. Em vez de gastar com saúde mais, eu gastei mais com a folha. Só isso, entendeu? É um fluxo de caixa. Tá bem, ok. Eu vou deixar essa minha apresentação no meu blog, no meu site. Está ali embaixo. Eu vou deixar no meu site. E outra coisa, aquele livro Rio Grande Tem Saída
se alguém... Eu tenho sobrando. Se alguém que se interessar, quiser passar aqui em casa, tenho sobrando, tá? Tem. Tá bem. Tá só... Ok. Vamos passar aqui pelas perguntas, né? Os Tá. questionamentos, enfim. Eu não sei exatamente a ordem, mas, por gentileza, eu vou passar para o Pedro Gabriel. Mauro Moura. Mauro Moura é o primeiro. Mas a gente pode ser não simpático, a gente pode ser ter uma consideração especial ao visitante. Então, o Pedro, depois o Mauro, tá bem? Tá, muito rápido aqui. Cumprimentar aí, saudar o nosso colega Darcy, de longa data, e fazia tempo que não nos víamos, né, Darcy, não nos encontrávamos. Darcy é referência aí em termos de finanças públicas, economista renomado. A minha questão é a seguinte: a inflação é uma grande aliada do equilíbrio fiscal, né? E isso, a gente, quando pensava nesse recurso, como é que o governo equilibrou a folha e tal, esse fator inflação a gente ia esquecendo, mas ela está aí, né? É uma realidade. Tem alguma projeção, Darcy, para este ano ainda, do impacto da inflação? Será que vai continuar nessa ascendente? Não, eles estão dizendo que a inflação oficial, que é pelo PCA, vai crescer 4%. Só. Mas o problema é que a inflação que está influindo aí é a inflação naquilo que não entra no índice do IPC. É os preços por atacado, mas preços por atacado vão ser refletidos depois do consumo, né? Mas tem também, na construção civil, que o aço subiu 1.100%. O índice Focus saiu hoje, né? Diz que chega a 5%. A inflação? Pois que é parâmetro para a decisão do Banco Central, que vai se reunir essa semana. Mas o problema é que os IGPs, que são medidos 60% do preço por atacado, próximo do teto, né? Estão subindo 30%, mais de 30%. E isso é que está aumentando a arrecadação, é o principal fator. Eles dizem, eu vi a matéria saindo na 0 hora, disse que foi isso, foi aquilo. É claro que lá os nossos colegas não vão querer dizer que foi a inflação, assim como não quer dizer que o melhor governador do Rio Grande do Sul é São Pedro, essa coisa toda. Mas então, não dizem, mas na realidade o grande fator que está ocorrendo aí é a inflação. E essa inflação no IGP, né? Tá certo. Ok. Obrigado. Mauro, por favor. Bom, Darcy, obrigado pela palestra. Então, vou te fazer umas perguntas de químico, porque economia e contabilidade não é muito minha área. Mas eu tenho as seguintes dúvidas, duas dúvidas, na realidade. Como é que a receita do Estado, com tanto lockdown, com tanta crise, com tanto empreendimento fechado, pelo menos parcialmente aumentou, né? E a segunda é se o governo federal, até pela dívida que tu apresentou do governo federal, não continuar ajudando, e me parece, se a folha vai se manter em dia, porque me parece que o governador Leite disse que a partir de junho ou julho ele volta a atrasar a folha, se eu não me engano. Então, eu queria saber essas duas coisas. Eu acho o seguinte, vamos pegar pela última. Eu não, acho que ele não vai atrasar mais a folha. Porque ele ainda tem umas gorduras, tem aquele 1,8 bilhão, que ele pode colocar um pouco mês a mês, e a receita está crescendo muito. E a despesa está estabilizada. Até o fim deste ano, vai estar estabilizada as despesas, com o pessoal e tudo. Agora, o ano que vem, aí eu não sei, porque aí vão vir todas as categorias que ele aumenta. Mas eu acho que ele vai manter a folha, se atrasar vai ser muito pouco. E por que está crescendo? É aquilo que eu expliquei. Todo mundo se questiona, porque as pessoas nem dinheiro têm, né? Como é que está crescendo tanto? Está crescendo porque certas coisas estão subindo muito, que é o material de construção, aço, produtos por atacado, essas coisas que estão subindo. E isso, por enquanto, não está refletindo no consumo. Mas eu acho que o atacadista não vai perder, né? Se ele começa a subir 30% as coisas dele, um dia ele vai querer repassar isso aí. Porque eu acho que dificilmente eles vão segurar isso aí. E aí, eu acho que se voltar... Eu acho que a inflação vai voltar no Brasil, não tem mais como segurar. A dívida é muito grande, né? Mas, Darcy, os bons resultados que tem
a agropecuária também produz efeitos na arrecadação. Né? Preciso dizer. Exatamente. A agropecuária, quando dá bem aqui... Consumo. Exatamente. Consumo. O Sartori gostava de chorar, que eu tive 2 anos de seca. Impressionante que cai a arrecadação com a seca, né? As pessoas tiram o poder de compra das pessoas, não vendem. Né? Tem razão, Sérgio, parece que eu esqueci. A safra agrícola. E eu acho que a economia também está dando uma aliviada também já. Também tem uma outra pergunta que o Mauro fez, que foi sobre o atraso futuro, né? Ele respondeu as duas. Ele respondeu? Tá bem. Ok. Escrito ainda está o José Horácio Almendra. Por favor. Como é? Opa, gente, tudo bem? Boa noite. Darcy, parabéns pela tua apresentação aí, muito didática, muito assertiva. Na realidade, eu queria a tua percepção, impressão sobre o seguinte. O governo, ao longo do segundo semestre do ano passado, o governo federal, ele instituiu lá e funcionou, e voltou a funcionar agora nesse mês, o auxílio emergencial, né? No ano passado, era uma parcela começou com um pouco mais de 600, depois ficou 600, e agora está numa média de R$200, né? Em que medida se teria algum estudo, em que medida o auxílio emergencial que foi concedido para os habitantes, para os rio-grandenses, para os gaúchos, contribuiu para o aumento da arrecadação tributária dentro desse resultado que você mostrou. Ou seja, esses R$600 durante 3 meses, ano passado foram ao longo de 5 meses, 6 meses, né? Esses R$600, que eu quero dizer o seguinte, esses R$600, até que ponto o efeito multiplicador, ou utilizando uma linguagem que os economistas gostam muito, qual foi a propensão marginal a consumir que o R$600 proporcionou para a economia do Rio Grande do Sul? Não, evidentemente que naquele instante aquilo ajudou a aumentar a arrecadação, porque a propensão é uma categoria que consome tudo que ganha, né? Então, a propensão a marginal a consumir é altíssima, quase que 1. Né? Então, efetivamente, isso aí cresceu a arrecadação. Isso ajudou. Mas agora não está tendo e a arrecadação continua crescendo. Mas, efetivamente, tem toda razão. Isso contribuiu muito. Nós, na época, comentamos isso aí, um grupo que nós estávamos estudando isso aí, foi um dos fatores que nós levantamos como principal era esse. Perfeito. Esse ano esse efeito vai ser bem menor, até pelo valor, né? Mas pelas projeções que você compartilhou aí com a gente, tudo leva a crer que está dentro de um certo equilíbrio, né? Para o final, até o final do ano. Eu acho que sim. Tu diz as receitas, despesas do Estado? Bom. Sim, tem uma outra observação, não tem... Mauro dos Escreves de novo? Tá bem? Então vai lá, por favor. Não, Darcy, eu só queria... Eu li o final do teu livro lá sobre... Eu não sei dizer as palavras exatamente, mas que é uma falácia que a União é a que mais tem dinheiro, né? Enfim. Por que isso é dito por todo mundo? Ou seja, deputado, economista, todo mundo diz que a União que é dona do cofre tem todo esse dinheiro. Eu explico um pouquinho para o pessoal do que eu quis dizer também, né? Se eu pudesse botar aqui a tabelinha, mas não, eu acho que eu explico. Não. Durante 2000 anos, valeu uma lei física que dizia que um objeto lançado de cima para baixo, da área de pressa, ia cair com o dobro da velocidade, tivesse o dobro do peso. Valeu 2000 anos, até que o Galileu disse que não era verdade isso aí. Quase foi para a fogueira depois disso aí. Não tinha nada a ver com peso. Então, tem coisas que dizem, vão repetindo, que não é verdade. Por exemplo, tu pega toda a arrecadação, se tu igualar 100 a arrecadação
do Brasil. A União fica com 67%. Aliás, 67% é o que ela arrecada. Bom, desses 67%, ela distribui para os municípios, e fica com 50%. Mais ou menos, temos redondo, tá? Fica com 50%. Só que desses 50%, 35% é da Seguridade Social, que é insuficiente. A Seguridade Social, ela representa, se eu pegar de uma outra maneira, 67% da arrecadação tributária, que é outra coisa. Não ficou explicado. Desses 50%, fica 35% são da Seguridade Social. Então, só sobra 15%, pelo menos. Então, isso é uma coisa que se diz há muitos anos. Aí os municípios vivem cobrando. O VFPM era 21% do... Não, é bem menos. 21% quando sai a construção. Agora já está em 24%. Os municípios vão para lá e reclamam. Na realidade, e se eu pegar também uma outra maneira de ver isso aí, se eu pegar os gastos, a receita líquida do governo central, nós vamos ver que na receita líquida, que sim, que a Seguridade Social tem 67%. Tá? Toda a receita líquida. Só que não é suficiente, ela gasta 80% da receita líquida. Por que gasta isso? Porque o PIB não cresce mais há 10 anos. 67% ela gastaria mais porque é vinculado. Mas o resto não, o resto é porque não cresce mais. Né? Então, cada vez vai gastando mais. Então, hoje, resumidamente, 80% do que o governo arrecada vai para a Seguridade e 5% vai para a educação, para 85%. Sobram 15% também. Para quê? Para 37 ministérios e secretarias, 11 órgãos federais, ainda para fazer o superávit primário. O Estado não... Eu digo assim, ó, se pegasse um grupo de anjos, o Brasil rouba muito, né? Mas mesmo que eu botasse um conjunto de anjos, eles não chegavam a governar o Brasil. Sim. Mas, Darcy, por quê? Só para complementar, por que repetem tanto essa mentira? Raramente a gente vê alguém falando o que tu falou. Pois eu não sei por que isso. Eu tenho ali prova, por A mais B e tudo. No meu livro, no capítulo 12, está isso aí. No último capítulo. Tá? Até chegasse a ver já, esse capítulo eu dei uma lida, apesar de ser químico. Pois é, isso aí é uma coisa que tem gente que me questiona, eu sou quase sozinho isso aí, mas eu tem uma coisa que eu tenho convicção, tem muita mentira, tem outra mentira enorme que tem aí, que eu falo, o orçamento de papel no Brasil. O orçamento brasileiro, então os caras, 50% é gasto com juros. Não, juros é muito, você gasta muito, mas não é 50% do orçamento. É que o orçamento, o orçamento do Brasil dá mais ou menos, do PIB brasileiro, ele dá, nem me lembro assim, mas ele dá muito maior que a participação no PIB. Muito, não pode. A metade do orçamento brasileiro não existe, é rolagem de dívida. Só troca papel. Por exemplo, tu deve lá 5 trilhões, paga 100 milhões e o resto rola, só troca o papel. Então, isso entra no orçamento, mas não tem nada a ver. O pessoal da esquerda, que diz, não precisa previdência. Olha aqui que uma previdência é pouquinho. Dividia o gasto da previdência por aquele orçamento inchado, dava pouquinho. Mas aquilo não tem nada a ver. Tem que gastar com a receita efetiva, a receita de impostos, várias outras. Então, isso é outra mentira que tem. Isso eu estou abordando ali. Posso fazer mais uma pergunta? Sim. É verdade que a dívida externa brasileira foi trocada por dívida interna? Ora, em princípio, assim, mas não foi... Em princípio, eu acho que sim, mas não... Que é mais caro, inclusive, né? A dívida externa brasileira nem existe mais, quase. Havia aquela com a FMI, que o Lula pagou do FMI, né? Mas a dívida que tem hoje é interna. Houve uma troca, tanto é verdade, se não se tem mais externa. Se tem interna, houve uma troca, externa para interna. A dívida externa é muito baixa. Ok.
Tá bem. Outra coisa também, não existe pagamento da dívida no Brasil, né? Paga só um pouquinho. Paga com tem para pagar dívida, os lucros do tesouro. Aliás, tem uma baita de uma picaretagem que é feita também aí, ó. O Banco Central, ele gera dinheiro, por exemplo, essas reservas cambiais que estão aplicadas, isso aí gera, toda vez que desvaloriza, por exemplo, são 300 bilhões de reserva cambial. Quando isso aí desvaloriza, eles pegam a diferença de variação e transformam em real e usam para pagar a dívida externa, mas, na realidade, não houve dinheiro aquilo ali. Isso é outra coisa que é feita também. Aliás, a reserva cambial é um peso para o Brasil. Se tu pega 300 bilhões, bota 2%, 60%, mas bota 10%, daria 300 trilhões de reais. Bilhões. De dólares. Eu sei que o custo delas é quase 100 bilhões de dólares. Entendeu? Sim, mas a rolagem da dívida traz consequências. Né? Uma delas é a inflação. Sim. E aí, tem gente que vive só disso, gosta muito disso aí, é um baita lucro, né? Qualquer pouquinho que tu aplique ali, né? Sim. Letras lastreadas. Né? Eu tenho ali o Calazans que trato mais essa parte aí. Mas eu tenho ali no meu orçamento de papel, é meu, da carga. Mas a carga de subvenções está bem direitinho, só que eu não consigo lembrar de cabeça tudo. Está bem claro ali. Tem uma outra observação, Darcy, enfim, que esse crescimento do ICMS mostra que, na realidade, nunca houve lockdown. Nunca houve Nunca houve lockdown. A economia nunca parou. Não, isso é verdade. Isso aí foi... E depois tem uma coisa, sempre... É um berreiro, uma gritaria, mas que não tem eco. Porque a atividade rural toda ela prevaleceu, né? A atividade agrícola, ela não tinha razão por que parar, né? 500 empresas pode ter afetado uma pequena economia familiar, onde você tem grupo de colheitas, etc., né? Que teria que tomar mais cuidado. Mas o resto está tudo mecanizado, né? O cara está em cima de uma colheitadeira, com ar-condicionado, não precisa nem usar máscara. Sabe, 50%. A atividade industrial nunca parou. Bobagem é essa. A atividade industrial sempre continuou. O que teve alguma atividade industrial urbana que, na realidade, ela parou muito mais pelo fato de ter restrições do parte de transporte urbano do que por parte das próprias empresas. Né? A construção civil é uma delas. A construção civil, poucos momentos pararam. Né? Enfim, eu quero dizer que não houve lockdown no Brasil. Não houve essa paralisação geral. Parece 500, eu... Só um atalho aqui, desculpe, mas assim, ó, a pizzaria, eu estou na praia agora, a pizzaria aqui em Tramandaí demitiu 12 garçons até agora, não contratou. O comércio em geral teve muita demissão. Pois é. Não, a área urbana teve muitas demissões. Não, mas você e não se recuperou. Mas não, aí que está o troço, entendeu? Por que as pessoas estão tendo mais lucro? É porque isso antecipou mudanças tecnológicas que antes estavam refreadas, exatamente pelo grande problema do desemprego. O comércio desalojou, mas ela começou a vender online, começou a ter o delivery, começou a ter o takeaway. Óbvio que... Isso não garantiu. Não, é óbvio, né, que tem um barbeiro aqui da minha esquina, fechou, entendeu? Mas é um caso economicamente pouco significativo. Quer dizer que as grandes atividades, entendeu, que trazem arrecadação, entendeu, elas quase se mantiveram. Pouco aconteceu. Senão, como é que você vai explicar o crescimento do ICMS, Mauro? Contribuição divina? Não, é o seguinte, 500 empresas são responsáveis por 70% da arrecadação. Isso, exatamente. Tá bem? E outra coisa... O resto já alô. Eu tenho um nosso blog, Finanças
é finançasrs.com.br, tá? E estatísticas fiscais. Tem tudo que eu estou falando de CMS, tem tudo que eu falei no teu caso, aquele aí da arrecadação do Brasil. Lá, nesse Finanças RS, estatísticas fiscais, tem uma parte minha e outra do Calazans. Tem sobre dívida pública, sobre tudo quanto é coisa. Não sei até que tempo nós vamos manter isso lá, mas por enquanto estamos mantendo. Sei. Ok. Mais alguma questão, hein? Não, eu só queria. Eu apenas. Se eu vou ter que mostrar, baixar. Eu ia mostrar uma coisinha interessante que eu fiz aí, mas acho que fica para trás. É sobre o problema da reposição de servidores. E a gente costuma ouvir assim: mas como é que não vai ter só bem pouquinhos se o governo não põe mais? Né? Não é bem assim isso aí. Né? Eu tenho um quadrinho ali. Mas está ali, depois vai estar na apresentação. Está bem. Tá. Tá bem. Enfim, tu vai deixar a apresentação no teu blog, é isso? Isso, à vontade. Amanhã eu já boto de manhã. Tá bem. Aí quem tiver interesse, né, e querer revisar, a tua apresentação estará acessível. Né? Mas, enfim, eu agradeço mais uma vez, né, a participação de todos e passo para o Paulo Regis fazer as nossas finalizações. Eu posso, outra vez, fazer uma explanação sobre aquela história daqueles mitos federais todos. Posso sim fazer. Tá bem. Tá bem. Agradecemos. Tá. Desde já. Vamos estabelecer uma data. Tá. Paulo Regis, por favor. Presidente Presser, inicialmente nós queremos agradecer ao auditor Darcy Francisco Carvalho dos Santos pela instigante palestra, realmente extremamente esclarecedora, didática. Também agradecer e registrar as presenças do auditor Irã Vieira, auditor da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, do auditor Pedro Gabriel Kene da Silva, também foi nosso secretário de Estado da Fazenda, a senhora Altair Margarida de Conto, que é instrutora do IMAMA, do professor José Horácio Almendra, que nos acompanha de Itu, em São Paulo, da engenheira química Carmen Níquel, do engenheiro Eurico Rodrigues, está nos acompanhando do Rio de Janeiro, da engenheira química Maria Elisa Santos Rosa, do professor João Carlos Noronha, da doutora Suzete da Costa, da professora Maria Aparecida Cardoso da Silva, e também queremos transmitir aqui um recado, um pedido do deputado Antenor Ferrari, especialmente ao nosso palestrante, Darcy Francisco. Ele pede escusas por não ter acompanhado os trabalhos da noite de hoje. Ele está acompanhando a família, a Caxias do Sul, teve que fazer uma viagem agora no final da tarde, pelo falecimento de um familiar. Na próxima semana, na segunda-feira próxima, dia 10, nós teremos mais uma palestra da Amicus, Encontros de Cultura, e um tema será da uva ao vinho. Nós vamos ter uma palestra com enólogos e com agrônomos. Estão todos convidados. A noite de hoje é isso. Devolvo a palavra ao presidente Presser. Muito obrigado. Saúde a todos. Tá bem. Agradeço, Paulo Regis. E recomendo, então, a palestra do dia 10, que vai ser sobre o processo de produção vinícola, e que, na realidade, nesse tempo de pandemia, nos tem auxiliado muito. Entendeu? O vinho tem sido um grande companheiro nosso, né? E não nos deixa solitários. Né? Ele elimina a nossa solidão, acompanhado de uma boa garrafa de vinho. Flávio, Pois não. Inclusive, eu acho que seria de bom tom, ao longo da palestra, consumir o vinho, cada um, né? Pois não, isso a gente reivindicou que o palestrante mandasse uma caixa para cada um de nós. É isso aí. Desfrutando enquanto ele, na realidade, faria a sua palestra. Mas, ok, eu agradeço, então, a presença de todos. Né? Até o próximo dia 10. Contamos com a presença de todos vocês. Um abraço do Amicus.
Obrigado pela presença. Obrigada. Obrigado, Darcy, pela palestra. Obrigado, eu agradeço também. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite a todos. Abraço. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite, agradeço.